Emocionadíssima. Cara, nem acredito que isso vai acontecer. Demorou tanto Alguns tempo. meses. Alguns meses, cara. Alguns meses. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Mari maravilhosa. Ai. Quero agradecer publicamente o colo que você me deu da outra vez que a gente tentou gravar e não rolou. Deu umas treta. Quem quiser entender um pouco, vai lá no meu canal e ver o lado ruim da fama. Exato, um vídeo maravilhoso que eu amo pessoalmente. Incrível. Pra quem não sabe, ela tem um canal maravilhoso chamado Mundo Gordelice, que esse vídeo vai estar aqui no card. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma coisa muito importante pra você que está me conhecendo agora: o Mundo Gordelice não é exclusivo para gordos, tá? Todos os tipos de pessoas são muito bem-vindas lá. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu sou magra, mas eu super me identifico com a Mari, enfim, a gente se identifica muito em várias outras questões. E a gente veio dar um contexto, antes de mais nada, pra falar um pouco sobre isso. Sou magra, mas sofri muito com a minha aparência. Eu tive bulimia, anorexia na minha adolescência em função disso. Era super uma questão, sabe? Eu era magra, só que eu não via meninas que eram magras, só que ainda assim não tinham um tanquinho. Porque pra mim, menina magra tinha que ter um tanquinho. Ai, gente, isso é um terror, né? Exato. Na vida das pessoas. Eu amo as postagens da Miriam Botan. Sim. Porque eu acho tão legal a forma como ela aborda isso, né? Porque virou uma maluquice tão grande que tem algumas pessoas que ficam o tempo inteiro se sentindo no limbo. Porque elas nem são magras o suficiente pra serem chamadas de magras, não são gordas o suficiente pra serem acolhidas pelos gordos. Então é uma doideira, Exato. assim, que a gente precisa, de fato, desconstruir, assim, que a gente precisa entender que, cara, todo mundo tem suas questões. Às vezes não é com o corpo, né? Às vezes é com a voz, às vezes é com, sei lá, com a língua presa, não sei, né? Então, eu acho muito bom a gente falar disso, porque a gente precisa entender que, no fundo, tá todo mundo do mesmo lado. Exatamente. E é muito maluco isso, porque sempre que a gente fala sobre essas questões, rola muita diferença entre explicar o que é pressão estética e o que é gordofobia. Eu, Elora, sou muito privilegiada. Eu sou branca, magra, então eu só sofro com pressão estética. Que é a pressão midiática e social de, tipo, você tem que ser linda, perfeita, alta, magra. Tem padrão de tudo agora. Sobrancelha, que eu sempre digo que eu não sei de onde é, que não é do Brasil. Exatamente. Né? Deve ser da Dinamarca, talvez. É uma coisa impossível. E o que eu acho mais maluco é que, tipo, o padrão agora não é nem humanamente possível, porque é tão editado tudo, a mídia é tão, tipo, cheia de Photoshop e maquiagem, não sei o quê, porque que ninguém nunca vai ser o padrão. É inalcançável, gente, sabe? é muito doido. A gente tá vivendo um momento em que o que é real, que deveria ser normal, vira sobrenatural. Exato! Outro dia eu fiz um stories super despretensioso, saindo da estética de calcinha e sutiã. Aliás, teve um comentário maravilhoso que falou: nossa, mais vida real é impossível, lingerie descombinando. Ou seja, a pessoa realmente não fez Eu fiz um stories falando isso, falando: gente, ó, vida normal é isso aqui, eu tenho celulite, tá? Eu tenho estria, tá tudo normal. Foto de campanha é outra coisa, né? Exatamente. Porque eu lancei uma linha de lingerie e óbvio que as fotos de campanha vão ter algum tratamento pra ficar com aquela pele brilhosa, quase uma moradora do Museu de Cera lá do Madame Tussauds. Mas assim, é importante a gente saber que não, que existe essa diferença, tipo, ok, você pode estar belíssima numa foto. Hoje eu estou, por exemplo, maquiadíssima, né? Que não é o normal. E nem sempre é uma opção nossa, né? Exatamente. Também é importante deixar isso claro. Eu fiz umas fotos agora numa revista, eu tenho certeza que as fotos vão ser editadas. Eu querendo ou não, elas vão ser editadas. Quando eu fui pra TV, eu falei assim, olha, eu prefiro não maquiar. Mas eles falaram assim, vai passar só um pozinho. Passa um pozinho, Sabe, rola uma pressãozinha também. Mas o que você falou é muito verdade, assim. É importante que a gente explique a diferença entre o que é pressão estética e o que é gordofobia. Quando a gente tá falando de gordofobia, a gente tá falando das pessoas julgarem um corpo gordo, de que ele necessariamente é doente. A gente tá falando de situações constrangedoras que essas pessoas passam, de chega no avião, o cinto não cabe, tem que pedir um cinto ou entalar na catraca do ônibus. A gente tá falando de coisas meio extremas, mas E digo mais, eu não chego a passar essas coisas, entendeu? Eu seria hipócrita se eu dissesse que sim. Eu falo que eu sou uma gorda P. Mas assim, eu sei que elas existem. Eu sei que isso acontece
E isso é um problema social, mas a gente tá falando da dor individual de cada um, né? Porque essa pressão estética, ela aflige todo mundo, né? Eu tava comentando com você fora do ar que eu fui ver o Sexy por Acidente, que fala disso, né? De uma mulher que tem essa coisa, esse desejo de ser aquela beleza incontestável, e aí um dia ela bate a cabeça e acorda se achando essa bela incontestável. E a partir do momento que ela se acha a bela incontestável, ela se sente mais confiante e começa a dar vazão às outras coisas que nada tem a ver com o corpo e que ela tem de verdadeiramente bonito. Exato. Mas o mundo continua havendo com todos os preconceitos, Sim. com toda essa mentalidade contaminada de gordofobia, que não chega a ser o caso dela, mas da pressão estética, de achar que você não é bonita o suficiente, você não é magra o suficiente pra representar uma empresa de beleza, pra estar aqui, nananana. Exato. E é importante mencionar de como que isso é uma coisa estrutural, né? Tipo, a gordofobia, ela avança, tipo, em entrevistas de empregos, em coisas que são muito mais sérias do que a pressão estética, porque isso é uma coisa que incomoda só a minha consciência, sabe? É uma coisa que me deixa insegura. Óbvio que a insegurança e a autoestima afeta o mercado de trabalho, a nossa capacidade em todos os outros âmbitos. Mas é uma coisa pessoal, individual, é o meu psicológico. E não é uma questão estrutural, sabe? E assim, eu felizmente, muita gente já entendeu que o mundo gordelice não é só pra gordos mesmo. E eu recebo, Elora, um sem número de mensagens de pessoas que, para a minha referência, estariam super padrão e não teriam por que não se sentir felizes com seus corpos, e que se sentem profundamente infelizes, assim. Então, isso é uma tecla na qual eu procuro bater sempre, assim. Sofrimento não tem régua, sofrimento não tem balança. Você não tem como saber o que aquela pessoa tá pensando. Claro que, realmente, a gente precisa guardar as devidas proporções do que é uma coisa da cabeça daquela pessoa e o que é efetivamente o que ela passa na sociedade por ter aquele corpo, ou seja, qualquer outra questão ou limitação. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Que às vezes vira uma guerra como se fosse uma rivalidade entre gordos e magros, quando na verdade não é isso. A nossa cabeça, ela é o nosso maior inimigo. É impressionante. E de repente, para uma pessoa perto do padrão, né? Uma pessoa padrão ou muito perto do padrão, às vezes uma característica pode incomodar muito mais do que pra mim. Eu sempre falo isso, eu sempre dou esse exemplo. Às vezes uma pessoa que é magra, mas tem uma dobrinha, tá se identificando? Às vezes uma pessoa que é magra e tem uma dobrinha, aquela dobrinha, por mais que pra mim pareça ridículo, que eu falo assim, caraca, não é possível que essa pessoa se incomode com isso. Mas às vezes aquela dobrinha, pra ela, é muito mais incômoda do que as minhas dobronas. Porque eu, Mariana, já tô num outro estágio dessa desconstrução. Porque eu já entendi e já aceitei que eu tô fora do padrão, ponto. Então, assim, cara, eu tô fora do padrão mesmo. Não vou ficar me violentando pra tentar me encaixar nessa merda, entendeu? E aí, beleza. Tipo, se aparecer uma dobrona, eu falo, é isso mesmo, temos essa dobrona. Exato. Então é isso. Acho que depende do nível que cada pessoa tá, do seu autoconhecimento, da sua autoaceitação. Mas assim, eu não fui gorda a vida inteira. Tem um vídeo no meu canal que se chama De Repente Gorda. A história de como, tentando ser magra, me tornei gorda. Ao contrário do que as pessoas imaginam, eu não fui essa militante contra a pressão estética e a ditadura da magreza a vida inteira. Eu sou vítima dela. Eu te entendo 100%. E por isso eu falo hoje com tanta propriedade. Porque eu me violentei muito, Elora. Eu não tive bulimia. Né, anorexia, mas eu tomei muito remédio pra emagrecer, muito. E isso quando eu era muito menos gorda do que eu sou. Quando eu não era gorda, porque hoje, hoje eu sou gorda. Mas assim, com 18 anos, eu pesava 52 quilos. Hoje eu peso 85, mais ou menos. Então a gente tá falando aí de 30 quilos menos. E aí, com 18 anos, os meus hormônios começaram a dar uma enlouquecida. A minha rotina mudou muito e tal. Eu comecei a engordar. Mas engordar, assim, 3 quilos, 5 quilos. E por conta dessa pressão estética, eu dançava nessa época.
Ai, meu Deus do céu! Eu era dançarina de axé, professora de academia, comecei a dar aula em academia. Olha e só. fazia uns shows lá segurando o tchan. Imagina, eram todas as mulheres Magérrimas, gostosonas, saradas e tal. Então eu comecei a engordar um pouquinho, ai meu Deus, não posso, ai meu Deus, tô horrível, né? Que é isso, que eu até falo assim, gente, se você acha que ser gorda é sinônimo de ser horrível, você precisa conhecer uma mulher maravilhosa chamada Tess Holliday. Não conheço, já quero. Ruiva que nem você. Adorei já. Maravilhosa. E aí eu comecei a entrar nessa noia de, ai meu Deus, não posso, não sei o quê. E comecei a buscar o caminho mais fácil pra não engordar. Só que, né, tipo, tem coisa que a gente precisa bater com a cabeça na parede pra aprender. Nossa, sim. Então, tomava remédio, aí emagrecia. Aí, daqui a pouco parava de tomar remédio, engordava mais do que antes. E aí essa margem foi aumentando. Até o momento que eu falei, chega, não posso mais fazer isso comigo. Sim. E foi aí que tudo mudou. Mas então, é isso. Eu talvez aos 18, 20 fosse essa pessoa. Que uma dobrinha desse tamanho incomodava profundamente. Eu posso ter uma doença e emagrecer 50 quilos. Ou ter algum outro problema e engordar mais 50. Se eu botar o grande objetivo de felicidade da minha vida no meu corpo, que é uma coisa sobre a qual eu não tenho muito controle, eu vou adoecer. Fatalmente. Total. E eu me identifiquei super no que você disse da questão de sofrer muito com dobrinha, porque quando eu tinha anorexia, eu pesava tipo uns 8 quilos, 10 quilos a menos do que eu peso hoje. Eu já sou muito magra, então eu era realmente muito magra. E eu sofria muito mais quando eu tinha 10 quilos a menos, sabe? Isso é, tipo, indiscutível. Eu realmente sofria muito mais, eu era muito mais magra. E até a questão da dobrinha, hoje em dia a gente vê e acha super banal, sabe? Eu entendo super como várias, enfim, como houve uma discussão em relação a isso e concordo em muitos aspectos. Só que quando eu tinha bulimia, se eu tivesse visto uma menina com uma dobrinha, aquilo ia me fazer tão bem. Sim, porque sabe? você ia falar, olha, eu não sou a única Exatamente, do mundo, né? porque todos os corpos que eu conhecia eram trincados, entendeu? Tinha já o plus size, mas tipo, tinha o plus size e o trincado, não tinha o meio termo. Não tem o meio termo, né? É o que eu falo do limbo, né? O que eu acho que a gente tem que ficar muito ligado é assim, todo mundo tem suas noias e ok, né? A gente tem que trabalhar pra superar essas noias. O que eu acho que a gente tem que ter cuidado pra não entrar nessa coisa da competição é quando a gente começa a supervalorizar as nossas imperfeições. Tô botando tudo entre aspas, porque, né, isso é muito relativo. Mas quando a gente começa a fazer isso, de fato, talvez a gente esteja magoando pessoas que têm problemas sociais. Total. De fato, por causa do peso. Exemplo, eu fiquei com um menino que é lindo. Lindo, padrãozinho, blá blá blá. E ele é super inseguro. Não dá pra acreditar. Se eu te mostrar a foto do mas ele é super com problema de autoestima. Aí um dia ele me posta uma foto, todo saradinho, escrito gordo e uma baleinha, não sei o quê. Na hora eu chamei ele na chincha e falei, olha o que você está fazendo. Falei, pelo amor de Deus, todo mundo tem o direito de querer uma massagem no ego, de querer postar uma foto pra ganhar confete, pra ganhar elogio. Beleza, mas não faça desse jeito. Porque, pô, você com um corpo desse, se chamar de gordo, imagina uma pessoa que é gorda mesmo. Exato. Como ela vai se sentir quando ela olhar essa foto? A que ponto vale você se sentir bem e ser um gatilho pra alguém se sentir mal? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar muito ligado, sabe? E, de novo, lembrar que isso é relativo, então não tem como a gente falar que vai acertar sempre, nem que vai errar sempre, porque é tão, sabe, impalpável isso. Realmente, não tem como, né? A gente é humano e até tentando acertar a gente erra, né? E por isso é tão importante a gente conversar abertamente sobre isso, entender que as fragilidades existem, entender que em momentos de dor, que às vezes a gente desconhece, a pessoa se coloca de uma maneira que não é a que ela mesma gostaria de se colocar. Total. Então, eu acho que falta mesmo mais empatia, falta mais ponderação. Sim, total. Né? E olhar pra todo mundo, né? Tipo, em todos os olhar sentidos. pra todo mundo e falar assim,
cara, deixa eu explicar pra essa pessoa que talvez ela esteja se colocando de um jeito, sabe? Esse menino, na hora que eu expliquei pra ele, ele não tinha nem pensado, nem passou pela cabeça dele que isso poderia ferir alguém, nananã. Desarmar o espírito e ouvir a dor do outro, sabe? Tem uma frase que eu amo, assim, que eu acho que talvez seja uma boa pra gente encerrar aqui. Não se torne o que te feriu. Sim. Ai, eu amei. Obrigada. Mesmo. Ai, deu até uma vontadezinha de chorar. Ai, bonitinha. Ai, obrigada. É isso, por favor, se não conhece o mundo do Gordelice, tá aqui no card. Aproveita, ela é maravilhosa, super sensata. E pelo amor de Deus, vejam minha peça, Elora já viu. Exato, tá muito foda, gente. Vocês têm que ver, sério, maravilhoso. Traz várias reflexões sobre questões de relacionamentos. Bem maravilhoso. O último capítulo no Teatro Itália, de sexta a domingo até o dia 2 de setembro. Acho que eu vou ver de novo, sério mesmo. Pelo amor de Deus, vai num dia de bate-papo que você vai adorar. Eu quero. Amei. É isso. Beijo, gente. Paz. Tudo de bom.